Então tá aí. Esse aqui é o post que eu fiz, né, mostrando as zonas de aceleração do preço. Eu fiz uma entrada, o preço veio a favor até o final dessa zona. O Thiago Mourão pediu para mim fazer um vídeo traçando essas zonas de aceleração. Eu até respondi que já tinha feito isso em texto já, mas agora eu vou gravar o vídeo então. Como marcar essas zonas de aceleração que dividem o preço. Né? Aqui na tela do Trade a gente tem as linhas já marcadas, as linhas atuais, as linhas não são perenes. Né? O conceito que eu aprendi com outro trader foi que essas linhas são perenes e que ele não conseguia te explicar como é que ele marcou, porque ele marcou lá atrás e tem rolagem, e aí ele não consegue, o preço, não, a linha não está exatamente no mesmo ponto que ele colocou. Bom, não interessa muito, o fato que eu não entendi direito, ou ele não soube explicar direito, e aí eu fiquei preso só no conceito. Só que eu fui atrás, estudei e tentei adaptar esse conceito ao meu operacional e cheguei então às linhas de aceleração que dividiu o preço no tempo gráfico diário, onde eu marco os candles número 10. Se são azuis, eu marco o topo. Se são vermelhos, eu marco o fundo. Tá? Elas estão prontas aqui, mas eu vou abrir um outro gráfico e vou começar do zero para ensinar como que você marca essas zonas. Tá? O que elas são? Elas são os alvos a serem buscados, alvos a serem alcançados. O que elas não são? Não são suporte e resistência. Elas não servem a tocou ali, eu vou entrar. Não é assim que funciona. Bom, vamos dar uma olhada no comportamento do gráfico dentro das linhas nos 60 minutos. Então, perceba como ela trabalha fluido dentro das zonas de aceleração, como ela preenche sempre essas zonas de aceleração. Então, vocês têm aqui zona de aceleração rompida, foi buscar o último fundo. Esse aí foi um dia épico, acho que deu mais de 8 mil pontos. 9 mil pontos. Ah, não, mas está aqui, né? Foi até aqui, quase 8 mil pontos. Vamos ver como é que isso fica no 10 minutos. Olha como ele desceu fluido para baixo. Eu fiz essa entrada aqui. Botei minha operação aqui. Deixa eu puxar um pouco. Ele veio buscar. Foi a favor. Eu coloquei meu stop então no 0 a 0 um pouco positivo. E ele voltou e me tirou no 0 a 0 e está tudo certo. Tá? Eu fiz essa operação, que é inclusive a operação que ele fez o comentário. Ele exauriu eu acreditei que ele teria feito então nesse dia duas tendências, né? Acabou que ele fez de fato duas tendências, mas primeiro ele veio capturar a liquidez no fundo, lateralizar e aí então preencher novamente a zona de aceleração do preço. Como ele rompeu o topo anterior, ele provavelmente seria uma tendência diária no dia, mas eu estava dentro de uma zona de aceleração, tinha uma entrada aqui, eu entrei pré-rompimento, e ela buscou o final da zona de aceleração. No vídeo eu paro por aqui em torno de 1000 pontos, mas a ideia era tentar fazer uma reversão, não deu tempo, ele me tirou antes, e quando ele me tira, eu não tenho mais operação no dia, tá? Olha como ele volta e preenche novamente a zona de aceleração e ainda dá continuidade dentro da outra zona de aceleração. Ele faz um dia lateral aqui, mas mesmo assim ele dá uma entrada no fundo e vai buscar encostar nessa linha aqui. No outro dia, ele dentro dessa linha dá uma entrada de reversão direta e busca aqui 1.600 pontos. Inclusive 1.600 pontos, tem um outro vídeo que eu faço lá que o outro cara comenta que se tu fazer 2, 3, 4 operações dá para buscar. Cara, se tu fazer uma operação dentro do gráfico de 10 minutos com a entrada correta, você consegue com apenas um contrato buscar R$300 ou um pouco mais ou um pouco menos, trabalhando aí um verdadeiro swing trade dentro das operações intraday. Tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Então, esse é o comportamento dentro das zonas de aceleração, onde a menor
contraparte dos traders, tá? Eu acho que eu não me expliquei direito aqui, mas se você entra a favor de uma zona de aceleração, dentro de um contexto todo, não somente considerando a zona de aceleração, a maior probabilidade é que o preço ande até alcançar esse alvo ou próximo desse alvo, tá? Vamos lá, como é que eu marco essas zonas de aceleração, tá? Vamos abrir aqui o... Não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar tudo. Eu vou dar um time aqui para poder tirar todas essas linhas e depois colocar elas no lugar. Continuando aqui, então, agora gráfico limpo, tempo gráfico diário. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está numa tendência de alta. E depois da tendência de alta, o que a gente precisa marcar a princípio para saber em que região de fato a gente está trabalhando? A gente está trabalhando dentro da última tendência contrária da direção de alta. Então a gente está dentro de uma grande lateralização no momento. Para a gente poder marcar as zonas de aceleração do preço e não confundir as linhas, a gente vai colocar essas linhas aqui mais grossas. Ok, então a gente sabe que está em tendência de alta, que a gente está dentro de uma região lateral agora, dentro da última lateralização contrária. Agora a gente vai fazer o seguinte, dentro do trade, novo indicador, pesquisar aqui contador de candles. Você vai alterar aqui, você vai mostrar a cada 10 períodos, tá? Onde estão os candles. Aonde você precisa se preocupar? Eu preciso marcar todas as linhas, todos os lugares? Não. Você precisa marcar somente as linhas que marcam, os candles que marcam como candle 10. Se ele for azul, você vai marcar o topo. Se ele for vermelho, você vai marcar o fundo. Dentro dessa lateralização, a gente não tem candles vermelhos com candle 10. Mas, então, a gente vai marcar os topos dos candles azuis. O preço está nessa região aqui e justamente formou um novo candle 10. Então, eu marco uma linha aqui. E olhando para trás, qual é o próximo candle 10? É esse cara aqui, ó. Aqui você já tem a tua zona de aceleração do preço. Para mostrar depois no gráfico lá, eu vou colocar a outra zona de aceleração do preço que foi gravado antes. Daqui, qual é o próximo candle 10? Opa, aqui em cima. Uma nova linha. Aqui para baixo agora a gente teria um candle vermelho, porque só marquei candle azul, né? Seria esse candle vermelho. Não, esse aqui é o candle 20, né? Vamos pegar o fundo do candle 10. Ah, mas está muito grande. Claro, se o preço está muito grande, você vai dentro dessa região aqui procurar por outros candles número 10, ou vermelhos ou azuis, para poder marcar e dividir o preço, tá? Mas eu vou até tirar esse cara daqui agora, porque a gente vai focar mais dentro dessa região aqui. Vou botar no gráfico de 60 minutos. Perceba que dentro da zona de aceleração, o preço de fato acelerou até chegar no alvo. Tá? Dentro da região, o preço acelerou até chegar no alvo. Dentro da região, o preço acelerou até chegar no alvo. Então, são verdadeiras zonas de aceleração do preço, aonde tem a menor contraparte do ponto da entrada. Por exemplo, aqui. Se eu tô, mas eu tô no topo, tem uma linha aqui, então eu vou vender? Não. Você tem que esperar, você tem que ler todo o contexto para saber. Se você sabe que lá no gráfico diário você está numa lateralização e aqui você está num topo, então a maior probabilidade é que você venha buscar o fundo. Aqui para mim, por exemplo, deu uma entrada de reversão direta. Olha como o preço acelerou mais de 1.500 pontos e seria necessário para colocar aí R$300 no bolso, tá? Olha como o preço acelera até no mesmo dia lateral, como a gente está com eu esqueci o nome da palavra lá. Até mesmo no dia lateral você conseguia pegar um trade de 1.100 pontos aqui. Tá? Um verdadeiro swing dentro de um operacional de 10 minutos no intraday. Tá? Esse aqui foi o trade que
eu fiz e que gerou comentário, eu nem sei se eu acho que eu mostrei sem nenhum comentário do Thiago Mourão, né? E esse aqui é o trade, tá? Eu vou dar um play aqui para vocês darem uma olhadinha, não sei se vocês viram como é que foi essa operação. Tenho 5 movimentos. Uma falha, uma captura de liquidez da falha. Então, se ele fechar aqui, eu tenho uma boa entrada. Eu vou dar uma acelerada aqui. Peguei pouco menos de 1.000 pontos aí. Nesse ponto eu já tinha 1.000 pontos. E a ideia era reverter a mão, eu não consegui reverter a mão porque eu protegi a operação, né? A ideia era reverter a mão porque eu sabia que a tendência maior seria de alta no dia, né? Porque rompeu o topo anterior. E eu tava dentro. E por que eu, sabendo que era de alta, eu fiz uma operação contra a tendência? Porque eu tinha uma. Cadê o pause disso aqui? Como eu sabia que ele tinha exaurido uma zona de aceleração do preço, ele viria fazer uma correção um pouco mais profunda. Como ele me deu então gatilho de entrada, eu estava dentro de uma zona de aceleração, estava num topo, eu tinha uma correção mais profunda e acabei então pegando 1.000 pontos. A ideia era reverter a mão, né? Não fazer 2 trades, mas sim reverter a mão para poder buscar então o preço voltando dentro da zona de aceleração e buscando o topo novamente. E nesse dia ele tanto buscou o topo, quanto ele ainda subiu para outra zona e continua acelerando. Como a gente pode ver aqui, ó, que seria esse trade aqui, né? Aqui, se eu revertesse a mão, eu podia buscar o topo, e aí quando ele rompe a zona de aceleração do preço aqui, ele continua acelerando ainda, né? Vamos ver. Bom, vamos recapitular aqui para ver se eu expliquei direito, tá? Então, o que são zonas de aceleração? Bom, elas são zonas que dividem o preço onde há uma menor demanda da contraparte. Então, ela acelera até o próximo alvo. O que elas não são? Suporte e resistência. Aqui, por exemplo, funciona exatamente como suporte, mas é isso aqui? Sempre que bater vai dar uma entrada? Não. Ele pode tanto bater e romper e subir. Então, você tem que associar as zonas de aceleração do preço com todo o contexto do mercado. Mas se você saber que a tua operação, conforme o teu operacional, está dentro da zona de aceleração do preço, há uma maior probabilidade desse preço ir, e não somente ir a 100, 200, 300 pontos, mas uma boa tendência, né, até alcançar ou chegar próximo do próximo alvo. Bom, eu estou meio perdido aqui, eu tenho TDAH, eu estou meio confuso, mas se tiver alguma outra dúvida, tá? Me deixa no comentário aí e me diz se você entendeu como colocar as linhas de aceleração, né? Gráfico diário, alterar ali para contador de candles de 10 minutos, marcar topos de candles azuis que marcam o número 10, marcar fundos de candles azuis que marcam o número 10, e então você tem aí uma zona de aceleração do preço, e aí você vai pegar todo o teu contexto, todo o teu operacional. Eu uso, obviamente, isso dentro do meu operacional. Espero que esse contexto aqui de zona de aceleração do preço possa te ajudar ao teu operacional também a buscar mais pontos, né? Do que apenas 100, 150 pontos, porque quando você passa um dia, 2, 3 sem operar, ou o preço voltando e te tirando no 0 a 0, mas você pega 2 dias apenas de tendência grande, você faz R$600 na semana. Tá certo?